O sol de Goiânia castigava o asfalto naquela tarde de novembro. Leonardo desceu do carro importado e ajeitou os óculos escuros, tentando disfarçar não apenas a claridade, mas também os olhos vermelhos pelo choro contido. Fazia exatos 5 anos desde a partida de Leandro, seu irmão e parceiro musical. 5 anos que pareciam uma eternidade e, ao mesmo tempo, como se tivesse acontecido ontem. O cemitério Jardim das Palmeiras estava silencioso, exceto pelo canto dos pássaros que voavam entre as árvores frondosas. Leonardo caminhava lentamente, com uma rosa branca na mão, a mesma que trazia todos os anos. O aroma suave da flor contrastava com o peso das memórias que carregava. Cada ano fica mais difícil vir aqui sozinho, pensou, enquanto seguia pelo caminho de pedras que conhecia de cor. Alguns funcionários do cemitério o reconheceram, mas mantiveram a discrição habitual. Todos ali sabiam o que aquela data significava. Ao chegar diante do túmulo de mármore, Leonardo respirou fundo. O nome, Luiz José Costa, estava gravado na pedra, seguido por Leandro entre parênteses, como era conhecido por milhões de brasileiros. As datas marcavam uma vida interrompida aos 36 anos, mas que havia deixado um legado eterno na música sertaneja. "Doi, irmão", disse Leonardo em voz baixa, ajoelhando-se para limpar algumas folhas secas que haviam caído sobre a lápide. Trouxe sua rosa, como sempre. O silêncio que seguiu era familiar. Naqueles momentos, Leonardo sempre se perguntava se Leandro podia ouvi-lo, mesmo sabendo que era apenas um pensamento que o confortava. A ciência dizia uma coisa, o coração tentava acreditar em outra. Você não vai acreditar, mas regravei, entre tapas e beijos, com o Eduardo Costa. Ficou bonita, mas sua voz falhou. Não é a mesma coisa sem sua voz. Leonardo colocou a rosa branca sobre o túmulo e ficou em silêncio por alguns minutos, revivendo memórias dos palcos, das viagens, das composições feitas nas madrugadas, dos sonhos compartilhados. A dupla que havia revolucionado a música sertaneja nos anos 90, transformando um gênero regional em fenômeno nacional. Foi quando notou algo diferente. Ao lado da lápide, parcialmente escondido por flores deixadas por fãs, havia um envelope amarelado. Intrigado, Leonardo o pegou. No verso, escrito à mão com letra caprichada, estava seu nome, para Leonardo. Um calafrio percorreu sua espinha. Olhou ao redor, mas não havia ninguém por perto. Quem teria deixado aquela carta? Seria de algum fã? Mas por que deixá-la ali e não enviar para seu escritório ou entregar em um show? Com mãos trêmulas, Leonardo guardou o envelope no bolso da camisa. Decidiu que o leria depois, em um momento mais privado. Passou mais alguns minutos em silêncio diante do túmulo. Despediu-se como sempre fazia. "Até o ano que vem, irmão." E caminhou de volta para o carro. No trajeto até sua fazenda nos arredores de Goiânia, o envelope parecia queimar em seu peito. Leonardo tentava se concentrar no trânsito, mas sua mente fervilhava de perguntas. A curiosidade lutava contra um inexplicável receio. Quando finalmente chegou em casa, dispensou os funcionários e foi para o escritório. O santuário onde guardava os prêmios, discos de ouro e platina e as memórias mais preciosas da carreira. Sentou-se na poltrona de couro, colocou um disco da dupla para tocar baixinho e, com cuidado, abriu o envelope. A carta estava escrita em papel pautado, amarelado pelo tempo. A caligrafia era delicada, feminina, mas desconhecida para Leonardo. Seus olhos percorreram rapidamente a primeira linha e seu coração acelerou. "Você não me conhece, mas eu conheci seu irmão melhor do que muitos imaginam." Leonardo ajustou-se na poltrona, serviu-se de um dedo de uísque e começou a ler atentamente. Goiânia, 5 de novembro de 2024. "Caro Leonardo, você não me conhece, mas eu conheci seu irmão melhor do que muitos imaginam. Meu nome é Clara Mendonça. Nos conhecemos em 1997, durante uma turnê em Minas Gerais. Ele estava no auge da fama.
Eu era apenas uma estudante de jornalismo fascinada por música sertaneja. O que começou como uma entrevista para o jornal da faculdade se transformou em algo que guardei em segredo por todos esses anos. Nosso relacionamento durou apenas 6 meses, mas foram os mais intensos da minha vida. Leandro era um homem de princípios. Sofria com a distância da família quando estava na estrada e carregava o peso da fama com uma humildade que poucos artistas possuem. Ele me falava muito sobre você, sobre a ligação especial que vocês tinham desde crianças, sobre como a música os uniu ainda mais. Terminamos quando percebi que seu coração pertencia à sua esposa e filhos, e eu não queria ser a causa de mais sofrimento. Ele respeitou minha decisão e prometemos nunca mais nos encontrar. Mantive essa promessa até seu último dia. Se estou quebrando o silêncio agora, é porque há algo que você precisa saber, algo que nem mesmo Leandro descobriu. A música que tocava ao fundo, Pense em Mim, parecia agora uma trilha sonora perfeita para aquelas revelações. Leonardo parou a leitura por um momento, tentando processar o que acabara de ler. Leandro havia tido um relacionamento que ele desconhecia completamente? Seu irmão, sempre tão correto e dedicado à família, tinha guardado esse segredo? Tomou um gole de uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta. Lá fora, o céu de Goiás começava a escurecer, anunciando uma tempestade típica de novembro. Os primeiros trovões soavam distantes enquanto Leonardo retomava a leitura. Quando nos separamos, eu acabava de descobrir que estava grávida. Foi uma decisão dolorosa, mas escolhi não contar a ele. Leandro já carregava tantas responsabilidades, tantas pessoas dependiam dele. Decidi criar nossa filha sozinha. Sim, Leonardo, você tem uma sobrinha. Ela se chama Luísa, tem 26 anos e é a pessoa mais importante da minha vida. Cresceu ouvindo as músicas do pai, sem saber que a voz que a embalava nas canções de ninar era a mesma que lhe deu a vida. Ela tem os mesmos olhos dele, o mesmo sorriso e herdou o dom para a música. Guardei esse segredo por tanto tempo que ele se tornou um fardo pesado demais para carregar sozinha. Quando Leandro faleceu, pensei em procurar você, mas o medo e a culpa me impediram. Como explicar que privei uma filha de conhecer seu pai e um pai de conhecer sua filha? Anos se passaram e recentemente fui diagnosticada com uma doença grave. O tempo que me resta é incerto e não quero partir deixando essa verdade enterrada. Luísa merece conhecer sua história, sua família. Não estou pedindo nada material. Nossa filha foi criada com todo o amor e nunca lhe faltou nada. Mas agora que ela sabe a verdade sobre seu pai, seu maior desejo é conhecer o tio famoso que manteve vivo o legado de Leandro. Se você quiser conhecê-la, estaremos no Festival de Inverno de Goiânia no próximo final de semana. Luísa vai se apresentar no palco alternativo às 17 horas. Ela não sabe que estou entrando em contato com você, então a decisão de aparecer ou não é inteiramente sua. Entenderei se escolher ignorar esta carta. Algumas verdades talvez sejam melhor deixadas em paz. Mas se decidir conhecê-la, saiba que estará diante de um pedaço do Leandro que continua vivo, cantando e encantando as pessoas, assim como vocês sempre fizeram. Com respeito e esperança, Clara Mendonça. Leonardo deixou a carta cair sobre a mesa. Seu mundo acabara de virar de cabeça para baixo. Uma sobrinha? Uma filha de Leandro que ninguém na família conhecia? A possibilidade parecia ao mesmo tempo absurda e perfeitamente plausível. Lembrou-se de 1997, o ano mencionado na carta. A dupla realmente havia feito uma longa turnê por Minas Gerais. Leandro andava mais calado naquela época, às vezes distante, mas Leonardo atribuiu aquilo ao cansaço das estradas. Nunca imaginou que poderia haver outra razão. Levantou-se e foi até uma estante onde guardava álbuns de fotografias. Encontrou um de 1997, folheou até achar as fotos da turnê em Minas. Nos bastidores de um show em Belo Horizonte, ao fundo de uma das imagens, havia uma jovem de cabelos castanhos conversando com Leandro.
Seria ela, Clara? A tempestade agora caía com força sobre a fazenda. Leonardo aproximou-se da janela, observando os relâmpagos que cortavam o céu escuro. Em 4 dias seria o festival de inverno. 4 dias para decidir se abriria essa porta do passado ou se deixaria o segredo do irmão continuar enterrado. Pegou o celular, por impulso, quase ligando para sua mãe, mas parou. Como daria essa notícia a ela? Como explicaria a existência de uma neta que nunca conheceu, fruto de um relacionamento que Leandro escondeu de todos? Precisava de tempo para pensar. O festival de inverno seria no sábado. Teria até lá para decidir o que fazer. À madrugada, encontrou Leonardo ainda acordado, sentado na varanda da fazenda, observando a chuva que continuava a cair. A carta de Clara estava sobre a mesa de centro, junto com um copo de uísque pela metade e um maço de cigarros. Vício que havia abandonado há anos e que voltara naquela noite de revelações. Dentro da casa, o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na sala. Leonardo havia dispensado até mesmo o caseiro. Precisava ficar sozinho com seus pensamentos. E se for uma mentira? A pergunta ecoava em sua mente. Não seria a primeira vez que alguém tentava se aproveitar do nome da família. Ao longo dos anos, várias mulheres haviam aparecido com histórias semelhantes, alegando relacionamentos secretos ou filhos não reconhecidos. Todas haviam sido desmascaradas, mas algo naquela carta soava diferente. Os detalhes específicos sobre a turnê de 1997, o modo como descrevia a personalidade de Leandro, a ausência de qualquer pedido financeiro, e havia também o fato de que a carta foi deixada no túmulo, não enviada para a gravadora ou divulgada na imprensa. Quem quisesse fama ou dinheiro teria escolhido um caminho mais público. Leonardo pegou o celular e digitou o nome Clara Mendonça Goiânia Jornalista no buscador. Surgiram alguns resultados. Uma página profissional desatualizada, menções em artigos antigos do jornal local e um perfil em uma rede social com poucas publicações. A foto mostrava uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, sorriso discreto. Poderia ser a jovem da fotografia de 1997, 2 décadas e meia depois. Nas publicações mais recentes, havia algumas fotos com uma jovem que parecia ter entre 25 e 30 anos. Minha Luísa, luz da minha vida, dizia uma das legendas. Leonardo ampliou a imagem, estudando atentamente o rosto da moça. O coração acelerou quando reconheceu traços familiares. O formato dos olhos, o sorriso de canto, a covinha no queixo, características que via diariamente no espelho e que também pertenciam a Leandro. Meu Deus, murmurou, deixando o celular cair no sofá. As horas seguintes foram de profunda introspecção. Leonardo lembrou-se das inúmeras conversas com o irmão sobre valores familiares, sobre a importância de ser presente na vida dos filhos. Como Leandro poderia ter escondido algo tão significativo? Mas então, outras memórias vieram à tona. As longas turnês longe da família, a pressão constante da fama, as tentações da estrada. Quantas vezes Leonardo também não havia fraquejado, cometido erros, guardado segredos? Quem era ele para julgar o irmão? O amanhecer trouxe um céu limpo após a tempestade. Leonardo não havia dormido, mas tomou um banho demorado e decidiu que precisava de um conselho. Havia uma única pessoa com quem poderia compartilhar aquela descoberta. 2 horas depois, estacionava seu carro na frente de uma casa simples no centro de Goiânia. Zé Fortuna, o velho compositor que havia escrito os primeiros sucessos da dupla, era praticamente um segundo pai para Leonardo e Leandro. Aos 82 anos, mantinha a lucidez e a sabedoria de quem viveu todas as faces da música sertaneja. Que surpresa boa, filho! Exclamou o senhor de cabelos brancos ao abrir a porta. Entra, acabei de fazer um café. Na cozinha simples,
Leonardo entregou a carta para Zé Fortuna, que colocou os óculos de leitura e mergulhou nas palavras de Clara. Seu rosto enrugado permaneceu impassível durante a leitura. Apenas um suspiro ocasional denunciava sua reação. "Você acha que pode ser verdade?" perguntou Leonardo quando o velho terminou de ler. Zé Fortuna tomou um gole de café antes de responder. "Lembro dessa moça, Clara. Uma vez a vi conversando com Leandro nos bastidores em Belo Horizonte. Ela me entrevistou para um trabalho da faculdade. Moça educada, inteligente. Por que ele nunca contou para ninguém?" "Obrigado por compartilhar tudo isso comigo, tio", disse Luísa, contemplando as luzes distantes da cidade. "Às vezes ainda parece um sonho." "Para mim também", respondeu Leonardo. "Quando deixei aquela rosa no túmulo dele há 3 anos, nunca imaginei que encontraria você. É como se Leandro tivesse planejado tudo lá de cima. Você acha que ele sabe que estamos juntos, continuando o legado dele?" Leonardo sorriu, observando uma estrela particularmente brilhante no céu de Goiás. "Tenho certeza que sim. E aposto que está orgulhoso de ver sua filha brilhando nos palcos do Brasil." Luísa apoiou a cabeça no ombro do tio, sentindo-se finalmente em paz. O caminho havia sido longo e, por vezes, doloroso, mas agora ela sabia exatamente quem era. Luísa Mendonça Costa, filha de Clara e Leandro, sobrinha de Leonardo, neta de Dona Carmen, uma mulher com raízes profundas na música e no coração do Brasil. "Amanhã vamos visitar o túmulo dele", sugeriu Leonardo. "Levar 2 rosas, como sempre, e talvez deixar uma carta", completou Luísa, sorrindo, "para agradecer pelo milagre que começou naquele dia." Uma brisa suave soprou pelo estádio vazio, como um suspiro de aprovação. A história que começara com uma rosa sobre um túmulo e uma carta com um nome continuaria através da música, do amor e das novas gerações. O legado de Leandro, mais vivo do que nunca, ecoando nas vozes que mantinham sua memória eternamente presente. Meu irmão carregava o peso de ser exemplo para muita gente. Leonardo, vocês não eram apenas cantores, eram ídolos. Às vezes, o peso da perfeição que os outros esperam da gente é grande demais. Leonardo balançou a cabeça, absorvendo aquelas palavras. "E o que você faria no meu lugar? Devo ir ao festival?" O velho compositor devolveu a carta, ajustou os óculos e olhou fixamente para Leonardo. "Se essa moça, Luísa, for mesmo filha do Leandro, ela é sangue do seu sangue. É um pedaço do seu irmão que continua vivo. O tempo que a gente perde não volta, filho. E arrependimento é uma carga pesada demais para carregar na velhice." Aquelas palavras simples, mas profundas, ecoaram na mente de Leonardo durante todo o caminho de volta para a fazenda. Ao chegar, foi direto para o estúdio que mantinha nos fundos da propriedade. Lá estavam guardados todos os pertences pessoais de Leandro que a família havia preservado após sua morte. Entre documentos, fotos e objetos pessoais, encontrou um pequeno diário que o irmão mantinha durante as turnês. Leonardo nunca havia tido coragem de lê-lo, respeitando a privacidade que não pôde preservar em vida devido à fama. Com o coração acelerado, abriu o diário nas páginas correspondentes a março de 1997, o período da turnê em Minas Gerais. Entre anotações sobre shows e compromissos, encontrou um nome que fez seu coração saltar: Café com Clara, 15, Hotel. Algumas páginas adiante, uma frase solitária confirmava tudo. "Ela entende minha alma como poucas pessoas. Se a vida fosse diferente..." Leonardo fechou o diário, sentindo-se como um intruso nas memórias mais íntimas do irmão. Agora não havia mais dúvidas. A carta dizia a verdade. Em algum lugar de Goiânia, uma jovem de 26 anos carregava o sangue dos Costa, sem nunca ter conhecido seu pai ou sua família paterna. A decisão estava tomada. No sábado, Leonardo estaria no festival de inverno. Era hora de conhecer sua sobrinha.
O Festival de Inverno de Goiânia transformava o Parque Flamboyant em um polo cultural vibrante. Barracas de artesanato, food trucks e 3 palcos distribuídos pelo parque atraíam milhares de pessoas durante todo o final de semana. O clima ameno de junho favorecia o evento que já estava em sua 10ª edição. Leonardo chegou sozinho, usando boné e óculos escuros, na tentativa de não chamar atenção. Havia decidido não avisar ninguém da família sobre Luísa antes de conhecê-la pessoalmente. Precisava ter certeza, ver com os próprios olhos, antes de trazer aquela revelação para o restante dos Costa. Consultou o programa do festival. Palco alternativo 17, Luísa Mendonça. Faltavam apenas 20 minutos. Caminhou até o local indicado, um palco menor afastado da área principal, onde artistas independentes se apresentavam para um público mais restrito, geralmente apreciadores de música autoral. Cerca de 50 pessoas já aguardavam o próximo show, sentadas em cangas espalhadas pelo gramado ou em cadeiras dobráveis. Leonardo escolheu um lugar discreto, próximo a uma árvore, de onde poderia observar sem ser facilmente notado. Enquanto esperava, sua mente vagava. Como seria essa sobrinha que não conhecia? Teria herdado mais do que apenas as feições de Leandro? Teria sua voz, seu carisma no palco? E como seria esse encontro? Deveria se aproximar depois do show, apresentar-se ou apenas observar de longe? Primeiro, seus pensamentos foram interrompidos quando uma mulher de aproximadamente 50 anos subiu ao palco para fazer a apresentação. Leonardo reconheceu-a imediatamente das fotos que havia visto online. Clara Mendonça. Estava mais magra do que nas imagens, com uma palidez que confirmava sua condição de saúde mencionada na carta. "Boa tarde a todos", disse Clara ao microfone. "É com imenso orgulho que apresento a próxima atração do nosso festival." Ela cresceu entre versos e melodias, transformando histórias em canções que tocam o coração. "Com vocês, minha filha, Luísa Mendonça." Os aplausos receberam a jovem que entrou no palco carregando um violão. Leonardo sentiu o ar faltar em seus pulmões. Era como ver um fantasma, não de morte, mas de vida. Luísa tinha os cabelos escuros e ondulados como os de Leandro. O mesmo porte físico, o mesmo modo de caminhar, levemente inclinado para a direita. Usava um vestido simples, estampado com pequenas flores, e botas de cano curto. Quando ela sorriu para o público, a semelhança tornou-se ainda mais evidente. Aquele sorriso... Leonardo havia visto aquele mesmo sorriso em centenas de palcos por todo o Brasil. "Boa tarde, pessoal", disse Luísa, ajustando o violão. "Vou apresentar algumas composições próprias e também prestar homenagem a grandes nomes da nossa música sertaneja." Sua voz era doce, com um leve sotaque mineiro que se mesclava ao goiano. Começou com uma música autoral, uma balada sobre sonhos e distâncias. Leonardo ouvia atentamente, impressionado com a qualidade da composição e com o domínio que ela demonstrava no palco, apesar do nervosismo perceptível. Foi na terceira música que Leonardo sentiu um nó na garganta. Luísa anunciou: "Esta próxima canção é muito especial para mim. Cresci ouvindo-a e só recentemente descobri por que ela sempre me emocionou tanto. Os primeiros acordes de Pense em Mim preencheram o ar, mas não era a versão consagrada pela dupla Leandro e Leonardo. Luísa havia criado um arranjo próprio, mais lento, mais intimista, transformando o clássico sertanejo em uma balada folk que ressaltava a poesia da letra. E quando ela cantou, com os olhos fechados, Leonardo não conseguiu conter as lágrimas. A interpretação era diferente, mas havia algo na forma como ela pronunciava certas palavras, na maneira como sustentava algumas notas, que era inquestionavelmente familiar. Ao final da música, o pequeno público aplaudiu entusiasticamente. Clara, que assistia de um canto do palco, limpava discretamente as lágrimas. Foi quando seu olhar cruzou com o de Leonardo,
semi-oculto sob o boné e os óculos escuros. Ela o reconheceu imediatamente, levando a mão ao peito em um gesto de surpresa. Leonardo fez um pequeno aceno com a cabeça, confirmando sua presença. Clara respondeu com um sorriso emocionado, mas conteve-se para não chamar atenção. Luísa continuou seu show, alternando entre composições próprias e clássicos da música sertaneja. Para o encerramento, anunciou: "Quero terminar com uma canção que representa muito do que sinto sobre música, sobre vida e sobre conexões que transcendem o tempo e o espaço. Um sonhador, de Leandro em Leonardo." Foi então que Leonardo percebeu que não era coincidência. Clara devia ter orientado o repertório de Luísa sabendo que ele poderia estar presente. A música Um Sonhador falava sobre um homem que perseguia seus sonhos mesmo quando ninguém acreditava nele. Era a história de Leandro antes da fama, uma música que os dois irmãos haviam composto juntos na adolescência. Enquanto Luísa cantava com toda a alma, Leonardo não conseguia desviar os olhos. Era como se o passado e o presente se fundissem naquela jovem, como se parte de Leandro estivesse ali, viva, cantando para ele. Quando o show terminou e o público começou a se dispersar, Leonardo permaneceu imóvel, sem saber exatamente como proceder. Foi Clara quem tomou a iniciativa, aproximando-se discretamente. "Você veio", disse ela, com a voz embargada. Não tinha certeza se receberia a carta, se acreditaria. "Eu precisava ver com meus próprios olhos", respondeu Leonardo, retirando os óculos escuros. Ela, não há dúvidas, é como ver Leandro novamente. Ela não sabe que você está aqui. Eu não contei que havia deixado a carta. Como ela descobriu sobre o pai? Clara respirou fundo antes de responder. Quando recebi o diagnóstico, percebi que não podia partir deixando esse segredo. Contei tudo a ela há 3 meses. Foi difícil. Ela passou por raiva, confusão, tristeza. Mas agora está processando, tentando entender quem era o pai que nunca conheceu. E como você quer fazer isso? Devo me apresentar agora? Se você estiver pronto, sim. Ela está nos bastidores, guardando o equipamento. Posso chamá-la para um café ali. Apontou para um food truck próximo. Seria um lugar neutro, não muito público. Leonardo assentiu, sentindo o coração acelerar. Enquanto Clara ia buscar a filha, ele se dirigiu ao local indicado e pediu 3 cafés. Sentou-se em uma mesa afastada, observando o movimento do festival, tentando organizar os pensamentos e as palavras que diria. Alguns minutos depois, viu Clara retornando com Luísa ao seu lado. A jovem conversava animadamente sobre o show, alheia ao encontro que estava prestes a acontecer. Quando se aproximaram da mesa e Luísa finalmente viu quem as aguardava, parou subitamente. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento imediato. "Mãe!" murmurou, apertando o braço de Clara. "É ele?" "É, sim, filha. Este é Leonardo, seu tio." O tempo pareceu congelar naquele instante. Luísa permanecia imóvel, como se tivesse visto uma aparição. Leonardo levantou-se lentamente, sem saber se devia estender a mão, abrir os braços ou simplesmente aguardar. O burburinho do festival ao redor parecia distante, como se os 3 estivessem em uma bolha separada da realidade. "Eu..." começou Luísa, mas as palavras falharam. Foi Leonardo quem rompeu o silêncio constrangedor. "Seu show foi incrível. Você tem um talento natural." Obrigada", respondeu ela, ainda atordoada. "Desculpe, é que é muito estranho finalmente conhecer você. Eu cresci vendo seus shows na TV, ouvindo suas músicas. Por favor, sentem-se", convidou Leonardo, indicando as cadeiras. "Pedi café para nós, mas podemos pedir algo mais forte se preferirem." Clara sentou-se primeiro, seguida por Luísa, que não conseguia desviar os olhos de Leonardo. O silêncio voltou, preenchido apenas pelo barulho das conversas ao redor e pela música distante de outro palco. "Sua mãe me deixou uma carta", disse Leonardo finalmente. "No túmulo de Leandro, há alguns dias." "Eu não sabia." Luísa lançou um olhar surpreso para Clara. "Mamãe só me disse hoje que tinha uma surpresa após o show."
Achei melhor assim, justificou Clara. Não queria criar expectativas caso ele não viesse. Leonardo olhou diretamente para Luísa. Como você se sentiu quando descobriu sobre seu pai? A pergunta direta pegou a jovem de surpresa. Ela tomou um gole de café, como se buscasse tempo para organizar os pensamentos. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Por 26 anos, acreditei que meu pai era um jornalista que havia morrido antes do meu nascimento. E então, de repente, descubro que sou filha de uma das maiores lendas da música sertaneja. Ela fez uma pausa. No início, fiquei com raiva da minha mãe por ter escondido isso. Depois, tentei entender os motivos dela. E também fiquei com raiva dele por nunca ter me procurado, até entender que ele não sabia da minha existência. Leandro teria ficado orgulhoso de conhecê-la, disse Leonardo, com sinceridade. Ele valorizava a família acima de tudo. Então por que... Luísa hesitou, temendo soar acusatória. Por que ele teve um caso enquanto era casado? Completou Leonardo, percebendo a pergunta não formulada. Meu irmão era humano, com defeitos como todos nós. A vida na estrada é solitária. E às vezes tomamos decisões das quais nos arrependemos depois. Clara interveio. A culpa foi tanto minha quanto dele, Luísa. Eu sabia que ele era casado. Foi uma escolha de dois adultos, com todas as consequências que vieram depois. Leonardo observava atentamente as feições de Luísa, ainda maravilhado com a semelhança. Não era apenas o aspecto físico, eram os gestos. A forma como inclinava levemente a cabeça ao ouvir algo com atenção. O modo como tamborilava os dedos na mesa quando nervosa. Você toca violão como ele, comentou. Mesmo jeito de posicionar os dedos, mesma postura. Sério? Os olhos de Luísa brilharam. Mamãe sempre disse que eu tinha música no sangue, mas eu achava que era só um jeito de me incentivar. É mais do que isso. Seu pai começou a tocar aos 8 anos, sem nenhuma aula formal. Eu demorei mais para aprender. Ele tinha um dom natural, assim como você. A conversa começou a fluir mais facilmente. Leonardo contou histórias da infância com Leandro, dos primeiros shows em pequenas cidades do interior, das dificuldades antes da fama. Luísa ouvia tudo com fascínio, como se cada palavra preenchesse um vazio de 26 anos. Clara mantinha-se mais silenciosa, observando aquela conexão nascer diante de seus olhos. Em determinado momento, discretamente, enxugou uma lágrima. E sua família? Perguntou Luísa eventualmente. Eles sabem sobre mim? Leonardo balançou a cabeça. Ainda não. Queria conhecer você primeiro, ter certeza. Mas agora não há dúvidas. Você é uma Costa, Luísa. O sangue de Leandro corre em suas veias. E o que acontece agora? A pergunta pairou no ar, carregada de expectativas e incertezas. Leonardo refletiu por um momento antes de responder. Isso depende de você, Luísa. Posso apresentá-la à família como a filha de Leandro, se for o que deseja. Minha mãe, seus primos, todos ficariam emocionados em conhecê-la. Ou podemos levar as coisas mais devagar, se preferir tempo para se acostumar com a ideia. Luísa mordeu o lábio inferior, exatamente como Leandro fazia quando estava ansioso. Acho que preciso de um pouco de tempo. Tudo isso ainda é muito novo para mim. Entendo perfeitamente, respondeu Leonardo, sem pressa. Clara, que estivera observando a conversa, interrompeu gentilmente. Leonardo, há algo mais que você deveria saber. Mostrar para ele, filha. Luísa hesitou, trocando um olhar significativo com a mãe, antes de abrir a bolsa e retirar um pequeno caderno de capa de couro desgastada. São minhas composições, explicou, passando o caderno para Leonardo. Comecei a escrever aos 12 anos. Leonardo folheou o caderno com cuidado, lendo trechos de letras, observando as anotações musicais nas margens. Seu espanto crescia a cada página virada. Isso é incrível, Luísa. Você tem um talento genuíno para a composição. A última página, disse Clara suavemente. Mostre a ele a última página.
Leonardo virou até a última folha escrita. O título da canção fez seu coração apertar. Carta ao pai que não conheci. Leu os primeiros versos em silêncio, sentindo um nó na garganta formar-se. Escrevi depois que mamãe me contou a verdade, explicou Luísa, com a voz embargada. Ainda não consegui terminar. É linda. Foi tudo que Leonardo conseguiu dizer, devolvendo o caderno. A seu pai teria adorado. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Ao longe, o festival continuava em pleno vapor, alheio ao pequeno milagre que acontecia naquela mesa afastada. Tenho uma ideia, disse Leonardo subitamente. No próximo mês, farei um show beneficente aqui em Goiânia. É um evento pequeno, para arrecadar fundos para o hospital infantil. Seria uma honra se você pudesse participar, Luísa. Não como filha de Leandro, apenas como uma artista convidada, sem pressão, sem revelações, apenas música. Os olhos de Luísa brilharam. Sério? Eu adoraria, mas... Tem certeza? Absoluta. Seu talento merece ser ouvido, independentemente do seu sobrenome. Clara apertou a mão da filha, emocionada. É uma oportunidade maravilhosa, filha. Leonardo acrescentou. Poderíamos ensaiar juntos, se quiser. Conhecer-nos melhor através da música. Isso seria... Perfeito, respondeu Luísa, com um sorriso que iluminou seu rosto. Naquele momento, algo invisível, mas poderoso, conectou-se entre eles. Não era apenas o sangue ou a memória de Leandro. Era a música, a linguagem que sempre uniu a família Costa através das gerações. Quando finalmente se despediram, horas depois, Leonardo abraçou Luísa com a naturalidade de quem reencontra uma parte perdida de si mesmo. E ao abraçar Clara, sussurrou um obrigado sincero por ter guardado aquele tesouro e agora compartilhá-lo com ele. Dirigindo de volta para a fazenda na noite estrelada de Goiás, Leonardo sentiu uma paz que não experimentava há anos. A dor da ausência de Leandro nunca desapareceria completamente, mas agora havia algo novo, uma continuação inesperada da história que ele pensava ter terminado naquele triste dia de junho de 1998. No rádio do carro, coincidentemente, tocava Pense em Mim. Leonardo aumentou o volume, ouvindo a voz do irmão enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Lágrimas não apenas de tristeza, mas também de gratidão e esperança. As semanas seguintes foram intensas para Leonardo. A descoberta de Luísa havia mexido profundamente com suas emoções, trazendo à tona memórias e sentimentos que estavam adormecidos. Como prometido, não contou imediatamente à família sobre a sobrinha recém-descoberta, respeitando o tempo que Luísa pedira para se adaptar à nova realidade. Enquanto isso, os ensaios para o show beneficente tornaram-se um refúgio para ambos. 2 vezes por semana, Luísa vinha à fazenda, onde passavam horas no estúdio, ajustando arranjos, harmonizando vozes, compartilhando histórias através da música. Você tem o mesmo timbre dele nas notas mais graves, comentou Leonardo durante um dos ensaios, após Luísa terminar de cantar uma versão acústica de Aquele Beijo. É estranho como algumas coisas estão no sangue, não é? Respondeu ela, ajustando uma corda do violão. Às vezes, quando estou compondo, sinto como se alguém estivesse guiando minha mão. Sempre achei que era imaginação, mas agora... Leonardo sorriu, compreendendo perfeitamente aquela sensação. Seu pai dizia a mesma coisa, que as melhores canções não eram criadas, mas encontradas, como se já existissem em algum lugar esperando para serem descobertas. À medida que os ensaios avançavam, a conexão entre tio e sobrinha fortalecia-se. Leonardo via em Luísa não apenas traços de Leandro, mas também uma artista genuína, com voz e estilo próprios. Ela havia crescido ouvindo música sertaneja, mas suas influências incluíam também MPB, folk americano e rock nacional. Uma mistura que resultava em um som único e autêntico. Uma tarde, enquanto faziam uma pausa para o café,
Luísa tocou em um assunto delicado. Como está minha avó? Perguntou timidamente, referindo-se à mãe de Leonardo e Leandro. Você acha que ela vai me aceitar? Leonardo pousou a xícara sobre a mesa, escolhendo as palavras com cuidado. Minha mãe é uma mulher forte, Luísa. Já enfrentou muitas tempestades na vida, inclusive a perda de um filho. A princípio, pode ser um choque para ela, mas tenho certeza de que, assim que a conhecer, vai amá-la. Você é parte de Leandro que continua viva. Luísa assentiu, pensativa. E quanto ao resto da família? Os meios de comunicação? Não quero criar escândalos ou magoar ninguém. Deixe que eu cuido disso, tranquilizou Leonardo. O importante é que você se sinta confortável. O resto se ajusta com o tempo. Na semana anterior ao show beneficente, Leonardo finalmente tomou coragem para dar o próximo passo. Convidou sua mãe, Dona Carmen, para um almoço na fazenda. Aos 76 anos, ela mantinha a elegância e a força que sempre caracterizaram a matriarca da família Costa. Que mistério é esse, filho? Perguntou ela, enquanto saboreavam a sobremesa na varanda. Desde que chegou está com essa cara de quem tem algo importante para contar. Leonardo sorriu. Sua mãe sempre teve o dom de ler seus pensamentos. Tenho uma notícia, mãe. Algo que descobri recentemente e que vai mudar nossas vidas. Com calma, relatou o encontro com Clara, a carta e, finalmente, Luísa. Mostrou fotos que havia tirado durante os ensaios, destacando a incrível semelhança com Leandro. Dona Carmen ouviu tudo em silêncio. Apenas seus olhos marejados, revelando a tempestade de emoções que a narrativa provocava. Quando Leonardo terminou, ela permaneceu em silêncio por longos segundos, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de Goiás com tons de laranja e vermelho. Eu sempre soube, disse finalmente, com a voz embargada. Como assim? Leonardo não conseguiu esconder a surpresa. Mães sabem, filho. Leandro mudou depois daquela turnê em Minas. Havia algo diferente nele, um brilho nos olhos que aparecia quando ele estava sozinho. Uma vez o peguei olhando uma foto que escondia na carteira. Era ela, não era? Clara. Leonardo assentiu, atônito. Porque nunca disse nada. Não era meu segredo para revelar. Leandro parecia ter feito uma escolha, e eu respeitei. Só não imaginei que existisse uma criança. Sua voz falhou. Uma neta que nunca conheci. Dona Carmen enxugou uma lágrima discreta. Quando posso conhecê-la? No show beneficente. Ela vai se apresentar comigo. E ela sabe que eu estarei lá? Ainda não contei a ela. Queria falar com você primeiro. A matriarca ergueu-se da cadeira com uma determinação renovada. Então temos muito a preparar. Quero que ela se sinta parte da família desde o primeiro momento. No dia do show beneficente, o pequeno Teatro Municipal de Goiânia estava lotado. O evento, promovido anualmente por Leonardo, havia se tornado tradição na cidade, reunindo artistas locais e nomes consagrados em prol do hospital infantil. Nos bastidores, Luísa não conseguia controlar o nervosismo. Usava um vestido azul simples, cabelos soltos com uma pequena trança lateral e segurava o violão como se fosse um escudo. E se eu esquecer a letra? E se desafinar? Perguntava, andando de um lado para outro. Leonardo sorriu, reconhecendo o mesmo nervosismo pré-show que Leandro sempre demonstrava, apesar dos anos de experiência. Respire fundo. Lembre-se do que ensaiamos. A música vai fluir naturalmente. Sua mãe está mesmo aí? Perguntou Luísa, espiando pela cortina. Primeira fila, ao lado da minha esposa e dos meus filhos. Todos vieram conhecer você. Meu Deus, isso não ajuda com o nervosismo. Leonardo riu e colocou as mãos nos ombros dela, exatamente como fazia com Leandro antes dos shows. Você nasceu para isso, Luísa. Está no seu sangue. O apresentador anunciou Leonardo, que foi recebido com aplausos entusiasmados. Ele iniciou o show sozinho, com sucessos consagrados que fizeram o público cantar junto. Na metade do espetáculo, após uma versão acústica de Festa de Rodeio,
Leonardo pegou o microfone. Esta noite é muito especial para mim, disse, com a voz carregada de emoção. Quero apresentar a vocês uma jovem artista de imenso talento, que recentemente entrou na minha vida de uma forma surpreendente e maravilhosa. Na primeira fila, Dona Carmen endireitou-se na cadeira, segurando firmemente a mão da nora. Ela representa um novo capítulo na história da nossa família e da nossa música. Com vocês, Luísa Mendonça Costa. O anúncio do sobrenome Costa não passou despercebido. Um murmúrio de curiosidade espalhou-se pela plateia enquanto Luísa entrava no palco, visivelmente emocionada, mas determinada. Juntos, tio e sobrinha interpretaram Entre Tapas e Beijos, em um arranjo inédito, que mesclava a tradição sertaneja com influências contemporâneas. A harmonia das vozes era perfeita, como se tivessem cantado juntos a vida inteira. Em seguida, Leonardo anunciou: "E agora, quero que vocês conheçam uma composição original de Luísa, uma canção que ela escreveu recentemente e que tem um significado muito especial para nossa família." Saiu do palco, deixando Luísa sozinha sob os holofotes. Ela ajustou o violão, respirou fundo e disse ao microfone: "Esta canção se chama Carta ao Pai que Não Conheci. Eu a escrevi para o meu pai, Leandro, que partiu antes que pudéssemos nos encontrar. O silêncio que se seguiu ao anúncio foi absoluto. Na primeira fila, Dona Carmen levou a mão ao peito, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Leonardo, nos bastidores, sentiu o coração acelerado, sabendo que aquele era um momento de revelação pública que mudaria para sempre a história da família Costa. Luísa começou a tocar os primeiros acordes, e sua voz, clara e emocionada, preencheu o teatro. Nunca ouvi sua voz me chamar, nunca senti seus braços me embalar, mas nas canções que o tempo não levou, encontrei o pai que nunca me encontrou. Enquanto a canção avançava, narrando a jornada de uma filha em busca de suas raízes, não havia um olho seco no teatro. A emoção transbordava, não apenas pela beleza da melodia e da letra, mas pela história real que todos compreendiam estar testemunhando. Agora sei de onde vem minha voz e por que a música sempre me encontrou. Nas estrelas de Goiás, você me vê cantar o sangue que nos une, ninguém pode separar. Ao final da apresentação, o público levantou-se em uma ovação emocionada. Leonardo retornou ao palco e abraçou Luísa longamente, sem se importar com as lágrimas que agora corriam livremente pelo seu rosto. Quando os aplausos finalmente diminuíram, Leonardo falou ao microfone: "Esta noite não é apenas sobre música ou beneficência. É sobre família, sobre laços que nem mesmo a morte pode romper." Fez uma pausa, emocionado. "Há 26 anos, meu irmão Leandro teve uma filha que não chegou a conhecer. Hoje, por um milagre do destino, Luísa voltou para nós, trazendo consigo a voz, o talento e o coração do pai. Convidou Dona Carmen a subir ao palco. A senhora, amparada pela nora, caminhou lentamente até o centro, onde abriu os braços para a neta recém-descoberta. O abraço entre avó e neta, sob aplausos emocionados, selou publicamente a integração de Luísa à família Costa. Nos dias seguintes, a notícia espalhou-se rapidamente. A imprensa tentou transformar a história em escândalo, mas a dignidade com que a família conduziu a situação e, principalmente, o inegável talento de Luísa rapidamente mudaram o foco das manchetes. Um mês depois do show beneficente, Leonardo convidou Luísa para uma visita especial. Juntos foram ao cemitério Jardim das Palmeiras, cada um carregando uma rosa branca. Diante do túmulo de Leandro, colocaram as flores lado a lado. "Obrigado, irmão", disse Leonardo em voz baixa, "por este presente que você nos deixou." Luísa, de mãos dadas com o tio, acrescentou: "Espero que esteja orgulhoso, pai. Prometo honrar seu nome e sua música." Quando se viraram para sair,
Notaram uma pequena borboleta azul que pousou brevemente sobre as rosas brancas, antes de alçar voo em direção ao céu claro de Goiás. 3 anos depois, o estádio Goiânia Arena estava completamente lotado naquela noite especial. Mais de 10.000 pessoas aguardavam ansiosamente o início do show, que celebrava os 30 anos de carreira de Leonardo e o lançamento do primeiro álbum oficial de Luísa Mendonça Costa. Nos bastidores, o clima era de emoção contida. Clara, agora mais debilitada pela doença que avançava lentamente, observava com orgulho a filha se preparando para o maior show de sua vida. Dona Carmen, sempre elegante aos 79 anos, ajudava a neta a ajustar o colar que havia lhe presenteado. Uma pequena clave de sol em ouro que pertencera a Leandro. Ele estaria tão orgulhoso, disse a avó, emocionada. Tão orgulhoso quanto nós estamos. Leonardo aproximou-se, já vestido para o show. Prontas? A casa está lotada. Luísa respirou fundo. Pronta, o show iniciou com Leonardo interpretando sozinho alguns de seus maiores sucessos. Na metade da apresentação, anunciou: "E agora, quero chamar ao palco alguém muito especial. Uma artista que, nos últimos 3 anos, conquistou o Brasil com sua voz única e suas composições que tocam a alma. Minha sobrinha, filha do meu eterno parceiro Leandro, Luísa Costa." Os aplausos foram ensurdecedores quando Luísa entrou no palco. Seu primeiro álbum solo, Cartas e Rosas, havia sido um sucesso surpreendente, mesclando o sertanejo tradicional com influências contemporâneas e letras profundamente pessoais. Juntos, tio e sobrinha interpretaram vários sucessos de Leandro em Leonardo, reinterpretados para incluir a voz feminina de Luísa em um equilíbrio perfeito com a de Leonardo. A química entre eles no palco era evidente, como se Leandro estivesse presente em espírito, completando o trio. Para o encerramento do show, Leonardo pegou o microfone. Para finalizar esta noite especial, quero convidar vocês a ouvir uma canção inédita que Luísa e eu compusemos juntos. Ela se chama A Rosa e a Carta e é dedicada a Leandro, nosso elo eterno. Os primeiros acordes, melancólicos e ao mesmo tempo esperançosos, preencheram o estádio. A letra narrava a história que havia unido suas vidas. Uma rosa deixada em um túmulo, uma carta encontrada por acaso, e o milagre de uma família reunida através da música e do amor. Enquanto cantavam o refrão juntos, uma imagem gigante de Leandro surgiu no telão ao fundo, sorrindo com aquele carisma que havia conquistado o Brasil. Abaixo da imagem, uma simples frase: sempre presente. Matedum, uma rosa branca sobre o mármore frio, uma carta amarela com segredos do destino. O tempo pode levar quem amamos, mas o amor encontra caminhos que não imaginamos. Após os aplausos finais e as despedidas emocionadas, Leonardo e Luísa caminharam juntos para os bastidores, onde Clara e Dona Carmen os esperavam. As duas mulheres, que inicialmente pareciam destinadas a nunca se conhecer, haviam desenvolvido uma amizade baseada no amor compartilhado por Leandro e por Luísa. "Vocês foram maravilhosos", disse Clara, abraçando a filha. "O Brasil ganhou uma nova estrela", completou Dona Carmen, com orgulho. Mais tarde naquela noite, depois que todos haviam partido e o estádio estava vazio, Leonardo e Luísa sentaram-se sozinhos na beira do palco, compartilhando um momento de reflexão. "Obrigado por compartilhar tudo isso comigo, tio", disse Luísa, contemplando as luzes distantes da cidade. "Às vezes, ainda parece um sonho." "Para mim também", respondeu Leonardo. "Quando deixei aquela rosa no túmulo dele há 3 anos, nunca imaginei que encontraria você. É como se Leandro tivesse planejado tudo lá de cima. Você acha que ele sabe? Que estamos juntos, continuando o legado dele?" Leonardo sorriu, observando uma estrela particularmente brilhante no céu de Goiás. "Tenho certeza que sim, e aposto que está orgulhoso de ver sua filha brilhando nos palcos do Brasil." Luísa apoiou a cabeça no ombro do tio, sentindo-se finalmente em paz. O caminho havia sido longo e, por vezes,
doloroso. Mas agora, ela sabia exatamente quem era. Luísa Mendonça Costa, filha de Clara e Leandro, sobrinha de Leonardo, neta de Dona Carmen. Uma mulher com raízes profundas na música e no coração do Brasil. Amanhã vamos visitar o túmulo dele, sugeriu Leonardo. Levar 2 rosas, como sempre. E talvez deixar uma carta, completou Luísa, sorrindo. Para agradecer pelo milagre que começou naquele dia, uma brisa suave soprou pelo estádio vazio como um suspiro de aprovação. A história que começara com uma rosa sobre um túmulo e uma carta com um nome continuaria através da música, do amor e das novas gerações. O legado de Leandro, mais vivo do que nunca, ecoando nas vozes que mantinham sua memória eternamente presente.